relatos de uma semente estelar. Tempo, temporalidade. Lisan. Temos estudado bastante assuntos correlatos ao crescimento interno, tendo em vista os processos ascensionais. Uma vez que estamos conseguindo acessar lacunas dos nossos caminhos internos, estamos, naturalmente, acessando também os assuntos pendentes que devemos resolver no processo Terra, e, com certeza, chamando a atenção de consciências, umas que querem, outras que não desejam que quebremos estas arestas para sairmos da roda das encarnações. Portanto, esse é um processo da forma como as forças energias agem, num espaço de dualidade. Nos últimos tempos, a chamada equipe Terra tem passado por muitas dificuldades, em todos os sentidos, no entanto continua firme nos seus propósitos. No último encontro, tiramos um pouco de tempo dos estudos para fazermos comentários a respeito do que estávamos vivenciando nas nossas vidas individuais. E fizemos isso num momento de pausa de um encontro familiar de um aniversário. Visitas, amigos, adultos, crianças, todos numa interação bastante festiva. Ao retornar para casa, percebi que estava completamente desarmonizada, percebendo também que havia catalisado energias dos participantes da festa, isto, sabendo, ser muito comum nos meus processos de vida. Visando me acalmar, após um banho, tentei relaxar, com bastante dificuldade, rezando várias preces, inclusive mantras e os nomes de Deus. Depois de muito esforço, adormeci. Minha consciência desperta no que parecia ser um departamento governamental, com muitos atendentes, estes separados por pequenas divisões de madeira. Em cada uma daquelas pequenas divisões, havia um ou mais atendentes. Chegou a minha vez de ser atendida e teria que passar por duas daquelas divisões. A primeira estava com uma atendente, uma mulher morena que estava sozinha. Lembrei que já a conhecia numa vivência anterior, onde ela era uma coordenadora de trabalhos naquele local antes divisado. Ela preencheu um formulário que estava num talão, usando papel carbono para deixar uma cópia nos arquivos daquela organização. A atendente falava de taxas que eu devia pagar em função do próprio aprendizado que estava desenvolvendo. À medida que ela preenchia o referido formulário, observei que escrevia tempo, temporalidade. Esses estranhos termos deveriam ser taxados, naquele momento. Deixaram-me pensativa. O que estes termos representavam? Enquanto isso, no setor ao lado, um homem, que também me lembrei de que conhecia de vivências passadas, estava meio espremido junto a muitos atendentes do mesmo setor, e me falou que eu teria que pagar também outra taxa relativa a um serviço mais elaborado, que estaria interligado ao setor de percepções. Nesse exato momento, pude ouvir o toque de uma sineta. Estou acordando, muitas vezes, com esse toque, escuto audivelmente vindo diretamente para dentro da minha cabeça. Uma voz masculina bem conhecida me fala. Na sua forma clara e tranquila, o comandante Ashtar me lembra das obrigações, e que esta nova taxa era bastante difícil de calcular, mas ele já tinha conseguido e eu poderia resgatar num outro momento, já que apenas a primeira taxa era para ser paga até aquele dia. Continua a falar coisas que eu, com certeza, preciso sempre ouvir. Nesta ocasião em que o planeta Terra está seguindo em linha vertical na sua transição para vibrações mais sutis, o ser humano precisa ficar atento às suas vibrações e ao que,
em paralelo, chega até ele, em função do processo de preparação para a absorção de novos padrões energéticos. Todas as curas e consequente equilíbrio são feitos pela vibração que conseguirem manter em seus envoltórios de convivência terrena. Lembrem que vocês não são apenas um corpo, mas um conjunto de camadas, e a física é onde o padrão energético espiritual pode se manifestar. Da mesma forma, em condições aparentes, o planeta também se manifesta. Nesse momento de avanço nos campos energéticos, é importante que procurem observar como estão em função de padrões necessários ao equilíbrio total para que possam, juntamente com o planeta, emergirem no processo e escalada ascensional, objetivo e foco da mente superior e de suas inúmeras equipes de trabalho. Vocês atraem o que emitem em função das suas escolhas, não devendo esquecer do papel que estão representando como despertos e colaboradores do processo universal. A força está com vocês. Não permitam que outros tomem essa direção, onde suas escolhas irão representar todo o sucesso do projeto Terra e de toda uma humanidade. Esta, que em sua maioria, ainda continua na inconsciência do seu poder, e do que estão fazendo num planeta em plena transição para realidades muito mais sutilizadas. Ascender corresponde a compreender que o crescimento não inclui prender-se a confrontos, discussões, reclamações. Quando o ser humano escolher afastar-se imediatamente desses padrões, deixará de sofrer juntamente com toda a humanidade e entenderá como o mundo é na realidade. O aprendizado inclui também enfrentamento das experiências renovadoras. Este momento de mudanças extremas no planeta Chão propiciará aos que estão conscientes, a oportunidades de tornarem-se condutores das forças luminosas para aqueles que fazem parte do seu ciclo interno e também a todos que vibrarem nos mesmos padrões de luz, numa comunhão propícia, renovadora e engrandecedora para todos. As ações serão mais proveitosas quando acompanhadas da força proveniente do coração. Sejam os seus impulsos amorosos e encontrarão as portas abertas e os caminhos claros logo ali à sua frente. Todos fazemos parte dessa equipe do despertar. Quanto mais participantes pudermos trazer para essas frentes de serviços, estaremos espalhando mais luz no mundo. Juntos somos mais e traremos novamente a luz para a consciência através do amor que espalharemos por todos os universos criados e não criados. Lembrem que o amor pode quebrar quaisquer resistências que estabeleçam os padrões do medo. Foquem na sua luz trabalhando esta força infinita que é a compaixão diante da qual não existem limites. Vocês fazem sua própria história, respeitando seus limites, acreditando que tudo pode aquele que confia sem ilusões, reformulando seus passos diante do caminho que se abre sempre à sua frente, sem ontem nem amanhã, apenas na realidade coerente do agora. Coragem. Levante uma cabeça. O crescimento, a ascensão, está logo ali à frente. É só decidir querer. Ashtar Sheran. Ainda com aquelas palavras na mente, fui retornando ao corpo físico. Chamou-me bastante atenção o fato de que, ao retornar ao corpo, um medo enorme estava pairando pela minha aura. Mas, ao lembrar do amor que era refletido nas palavras do comandante, fui ficando calma, através de uma leve nuvem branca que me envolvia. Da mesma forma que havia feito ao deitar, fiz invocações, acrescentando agradecimentos, repetindo inúmeras vezes mantras e os nomes de Deus. Olhando o relógio da parede percebi que eram 13h40.
Aos poucos fui me sentindo mais confortável e adormeci. Despertei, pela manhã, ainda com leve dor de cabeça, que aos poucos foi aliviando à medida que a manhã se instalava um pouco chuvosa, mas com promessas de sol, após a chuva. Ainda pensando nos termos tempo-temporalidade, observei que o tempo é uma medida de mudanças de dimensões e tão inexistente que representa uma ilusão. Quanto à temporalidade, parecia fazer alguma referência às palavras do francês Jean-Paul Sartre, onde ele diz: temporalidade é uma estrutura organizada, e os três pretensos elementos do tempo, passado, presente, futuro, não devem ser considerados como uma coleção de dados cuja soma deve ser feita, por exemplo, como uma série infinita de agora, alguns dos quais ainda não são, outros que não são mais, mas como momentos estruturados de uma síntese original. Se não encontraremos, em primeiro lugar, este paradoxo, o passado não é mais, o futuro ainda não é, quanto ao presente instantâneo, todos sabem que ele não é tudo, é o limite de uma divisão infinita, como o ponto sem dimensão. Com um pouco mais de calma, observei que as charadas continuam. Precisamos estar aptos ao entendimento da linguagem dos nossos instrutores, uma vez que a linguagem humana é bastante simples para poder explicar, com detalhes, aquilo que precisamos entender, absorver para colocar em nossa prática cotidiana, através do que não foi dito, mas está nas entrelinhas. E ainda, existe a outra taxa que terei para resgatar em seguida. Com certeza esta é referente ao fato da responsabilidade que nós temos em função do resultado das nossas ações. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro. Grupo Haja Luz.